Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast e dessa vez temos a presença do diretor Alex. Eu sou Thales, aluno da primeira série do ensino médio. Essa é a Sara, também aluna da primeira série do ensino médio. É um prazer gravar nosso segundo podcast com você. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Alex. Prazer é meu, eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Então, conta pra gente quem é o Alex. Oxe, nossa. Alex é um menino que cresceu na Serra Sede, família toda da Serra Sede, família simples, que cresceu na rua brincando e vivendo ali com as amizades, né, com seus colegas ali da Serra Sede, que cresceu em um determinado momento, né, da vida que foi muito difícil, que aos 13 anos de idade, né, perdi meu pai, né, por problemas cardíacos, e que cresceu a partir dali dos 13 anos com essa mentalidade de ter que me virar meio que sozinho na vida, né, e depois desenvolver um sonho de ser jogador de futebol. Queria jogar futebol, esse era meu sonho, né, de vida. Mas graças a Deus minha mãe me mostrou o caminho que tem que estudar, meu filho, que você não leva jeito nenhum para futebol. Né? Então Alex é esse, é essa pessoa, né, que sonhador e que encontrou na educação a sua profissão, né? E estamos aqui hoje. Nos conte um pouco sobre sua trajetória acadêmica, onde você fez seu ensino fundamental e médio e a faculdade. Opa! Então, eu iniciei meus estudos, né, na escola Serrana, aqui em Serra Sede. Depois, né, eu fiz meu ensino médio no Colégio Alternativo, em Barcelona. Dali eu comecei a fazer pré-vestibular e durante um ano, né, fiz pré-vestibular e assim, me encontrei no curso, quando eu me resolvi, né, trabalhar na educação, eu resolvi fazer História na UFES, e lá na UFES eu me formei em 2008, 2009, né, fiz pós-graduação depois em Gestão Escolar e hoje, né, atualmente eu estou fazendo mestrado, né, em Gestão Escolar. Então é isso. Muita coisa que a gente não sabia era que você já deu aula aqui, né? Dei aula aqui. Mas por que você quis ser professor? Então, no ensino médio, eu não pensava em ser professor, assim, né? Eu falo isso com os professores, não era meu objetivo, né? Meu objetivo, como eu falei, até meus 16 anos era ser jogador de futebol, né? Mas depois dali, a partir dos meus 17 anos, eu comecei a me preocupar com uma profissão. E tinha um amigo meu que falou comigo assim: Alex, você gosta tanto de escrever, cara, de história. Eu fazia as provas de história, eu escrevia uma redação, assim, né? Nas questões. E um amigo meu falou: cara, por que você não faz história? Eu falei: cara, história, você é professor, só não dá dinheiro. E eu conversei com um professor, né, que dava aula pra gente, né, professor de história, Joaci, inclusive hoje ele é diretor de escola na rede estadual, eu conheço ele. Falei: Joaci, professor dá dinheiro? Aí ele falou: não, Alex, não dá dinheiro, mas dá pra você viver. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E tinha um professor que dava aula para vestibulares também, que dava aula pra gente no ensino médio, e eu olhando ele dar aula, falei: cara, eu acho que é isso que eu quero, né, professor Joelma, até hoje também lembro dele. E dali eu comecei a desenvolver esse interesse pela educação, e quando eu entrei na UFES, né, eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, né? E quando eu fui para a escola, né, que eu entrei numa sala de aula, eu me identifiquei e vi que aquela era a minha profissão e aquilo que eu queria para minha vida, né? Mais o que a pergunta? Porque eu vou falando, vocês vão falando aí, eu vou elaborando as respostas aqui, mas nem lembro depois qual é a pergunta, tá? Vai. Como e quando surgiu o desejo de sair de sala de aula e administrar uma escola? Pois é, eu não tinha esse desejo, assim, quando eu entrei na educação, não esperava isso.
Mas eu comecei a trabalhar numa escola chamada Clóvis Borges Miguel, aqui na Serra Serra, Clóvis. E lá eu via como que uma gestão de uma escola bem organizada, né, voltada para a formação do aluno, né, como cidadão, como profissional, né, eu vi como que aquela gestão possibilitava essas oportunidades para os alunos. E dali eu comecei a pensar nessa possibilidade de um dia, quem sabe, assumir a gestão de uma escola, né? E depois dali eu vim para cá, né? Trabalhei aqui. Aliás, a sua pergunta era até sobre eu ter trabalhado aqui, né? Eu vim para cá, eu me efetivei no estado em 2013, se não me engano, agora se não me falha a memória, e vim para cá, assumi aqui, né, a vaga. E fiquei aqui até 2017. Em 2017 apareceu uma oportunidade de me inscrever no processo seletivo do estado para ser, né, gestor de escola. E me interessei por aquele processo. Na época era a escola em Nova Almeida, né, Antônio José Peixoto Miguel. E em 2017 eu assumi a função de diretor lá, né? E agora esse ano cá estou com essa grande tarefa. Diretor da escola de ontem. Onde, né, eu comecei a dar aula quando eu efetivei no estado, né? E como era o Alex aluno? Alex aluno era extremamente tímido, né? Era uma criança, né, que tinha muita dificuldade em matemática. Isso todo até hoje, né? Até hoje todo aluno tem uma dificuldade então, em matemática. Mas assim, curioso. Alex, criança, aluno, era muito curioso e queria aprender, né, aquilo que estava sendo ensinado ali, né? Tinha muita curiosidade do mundo até, né? Mas esse era o Alex, mais tímido, bem quieto, tinha muita vergonha, assim, né? Falar em público, nossa, apresentar trabalho era uma luta. Vocês gostam de apresentar trabalho? A gente dá uma vergonha, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que apresentar, né? Não tem E matemática, o que vocês acham? Olha, difícil? matemática é difícil, pesa um pouco, tá? Caramba, eu não sei o que é. Professores de matemática, aliás, né? Vocês devem ter um conhecimento supremo, assim. Só eles chegam naquele conhecimento, gente. É um negócio de doido, né? Tem hora que eu me pergunto assim, como é que eles conseguem memorizar isso tudo? Sei lá, explicar. Tem que ter muita mente para isso. Falando nesse negócio de professor, o que os seus professores diriam para você hoje? O que meus professores? Pois é, eu me pergunto isso direto, principalmente no conselho de classe. Porque eu fico pensando, assim, no conselho de classe, eu vejo os professores, né, avaliando os alunos hoje, na minha posição como professor, como diretor de escola, eu fico pensando o que meus professores falavam quando eu era aluno, né? Porque eu não sei o que meus professores falavam. Eles deviam falar, nossa, esse menino é muito ruim em matemática, coitado dele, né? Vamos dar uma focinha lá para ver se ele passa de ano, né? Porque não era moleza não. Mas eu conheço poucos professores assim hoje, né? Eu conheço, como eu falei, tem um professor meu, né, no ensino médio, o Assi, que hoje ele é diretor de escola, né? E eu converso com ele, né, muito assim. E tem uma professora também, terceira série, que é diretora hoje de escola também, foi minha professora. Né? Mas eles falam comigo com muito orgulho, sabe, de estar vendo assim que eles puderam dar a contribuição, né, para minha formação, mesmo que às vezes pequena, né, numa determinada época, mas eles sentem muito orgulho de me ver hoje, né, diretor de escola, né, um professor e tal. Eu acho isso muito bacana. Você falou bem assim que você era muito tímido quando aluno, você teve dificuldade de fazer amizade? Eu não era tímido não, eu sou tímido. Você é tímido? Eu disfarço aqui e tal, mas eu sou muito tímido. Eu aprendi a criar meio que um personagem quando você vai falar, né? Não sou eu que estou falando aqui, é outra pessoa. Mas é isso. Então, eu tive amigos, muitos amigos. Isso
É engraçado, eu tinha uma timidez na escola, assim, para falar e tal, mas eu me relacionava muito bem com todo mundo. Nesse ponto, não. Né, eu tive amizades, assim, principalmente a minha região, né, onde eu cresci, na Serra 7. Então, eram amigos de ir pra rua, andar de bicicleta, jogar bola na rua, chutar o chão da rua. Essa fase era boa. Voltar com o pé todo arrebentado, né? Essa é minha infância, né? Foi assim. Então, apesar da timidez, tinha muitos amigos. Minha timidez era de falar em público, né? De me posicionar diante de pessoas que eu não conhecia. Como Vocês eu tô tranquilo aqui. Agora eu tô tranquilo, começou. Vocês estão tranquilos? Tô tranquilo, porque a conversa vai fluindo, a gente vai soltando, vai ficando mais solto. O cafezinho tá bom, viu? Você falou que já foi professor aqui do João Tunes, né? Fui. O que te motivou a retornar como diretor? Então, teve um motivo assim? Eu trabalhei aqui no João Tunes durante 4 anos, quase 5 anos, se não me engano. E durante os 4 anos, esse período que eu tive como professor aqui, eu criei uma relação muito boa com a escola, com pessoas da comunidade que eu conheço até hoje, pessoas que desenvolvem até projetos sociais hoje no bairro, participam do bairro, né? Então eu criei uma relação com pessoas do bairro, com a escola em si, né? Então quando eu soube que a Adriana, né, ia se aposentar, eu imediatamente veio um filme, né, na cabeça, assim, de quando eu efetivei no estado, vindo para cada aula, e então a decisão foi muito mais ligado a questão sentimental, né, de você voltar para um espaço onde você trabalhou já tem conhecimento, exatamente, já conhece o bairro, a escola. E você dá a sua contribuição, né, para essa escola, para essa comunidade, que naquela época me abraçou, me apoiou também. Né? Então é muito bom voltar e poder sentir essa vontade, né, de poder ajudar. Sim, falando nisso já, né, de direção, como é que é ser diretora daqui do JAT? Então, qualquer escola, eu fui diretor em outra escola, né, em Nova Almeida. Qualquer escola é um desafio muito grande, tá? São muitas situações assim que precisam, né, ser trabalhadas na escola. Mas hoje aqui no João Antunes, né, no JAD, eu estou me sentindo muito realizado, né? Poder ver vocês aqui fazendo um podcast, né? Eu costumo, né? Eu até comentei isso com os professores, né? Tem um presidente da CUFA, né? Que falou bem assim que geralmente há um preconceito muito grande em relação às comunidades, né? As favelas, as áreas de periferia, tem um preconceito muito grande por conta da violência e tudo mais. E assim, esse presidente da CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, ele falou bem assim: favela não é carência, favela é potência. E eu falei isso com meus professores aqui no dia do JPP, né, os professores, eu falei, tentando mudar a fala, né, do José Ataíde, né, que foi o presidente da CUF que falou isso. Aluno não é carência, aluno é potência. E vendo vocês assim, isso aqui é muita potência, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. É uma coisa assim que na educação é revolucionária. Então, para mim é um sentimento muito bom de estar podendo dar a minha contribuição aqui, né, na direção da escola. Espero poder, né, desenvolver mais e dar mais contribuições ainda aqui, porque eu vejo esse potencial que precisa ser aproveitado, né? Durante muito tempo no Brasil falavam bem assim: a juventude é o futuro do país. Hoje a gente está discutindo isso. A juventude não é mais o futuro. A juventude é agora, é o presente. E é nisso que a gente tem que pensar. O futuro deixa para depois. O presente é isso aqui, é podcast, é rede social, sabe? Essas novidades que precisam ser absorvidas pela escola, porque isso hoje é oportunidade de trabalho, inclusive.
né? Isso que vocês estão fazendo aqui, tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E vocês podem e devem pensar nessas possibilidades que podem aparecer, né? Ok, agora conta pra gente como foram suas impressões depois que você retornou aqui. Aqui, então, assim, o que eu pude perceber aqui na escola, né, nesse período que eu retornei, é que eu vim para cá com uma bagagem de uma experiência que eu tive na gestão de uma escola. Então essa gestão, ela me fez mudar completamente a visão que eu tinha sobre educação. Eu aprendi muito nesses 5 anos que eu passei na gestão de uma outra escola. Então a impressão que eu tive é que essa bagagem que eu trouxe de experiência, ela poderia ajudar muito aqui a escola a desenvolver mais, a crescer, né, e a trazer inovações, né, para o trabalho pedagógico aqui da escola. Então essa foi a minha impressão. Essa é a primeira vez que você é diretor, né? Você teve alguma dificuldade, assim? Não, eu fui diretor em outra Já escola. foi? Em outra escola. Uhum. Aqui é a primeira vez, né? Aqui, tá. Mas assim, eu fui diretor em uma outra escola, né? Então assim, o fato de eu chegar aqui já com uma experiência me ajuda muito, né? Diferente, por exemplo, quando eu saí daqui e fui assumir a direção de uma outra escola. Eu cheguei sem bagagem nenhuma, não sabia o que era uma gestão de escola, né? Então, vim para cá, quando eu vim para cá agora, né? Quando eu assumi em abril, eu já vim com uma experiência e tal, que me ajudou. Porque também não tem fórmula, tá? Eu não recebo uma fórmula mágica assim e falo, ó, faz isso aqui que dá certo na gestão. Não é bem assim, né? Cada escola tem sua realidade, cada escola tem seu aluno, tem seu público, tem seu professor. E aí você precisa, dentro daquela realidade que você encontra, fazer o seu trabalho, né? Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Que tem vontade de trabalhar, de fazer diferente, de fazer a diferença, né, na vida das pessoas. E a gente está aprendendo todo dia com vocês, com a equipe, né? Eu aprendo muito. Sim, eu como aluna já desde o primeiro ano, pode falar. Você está em qual ano? Primeira série. Você está no primeiro ano? Sim, do ensino médio. Não, mas eu já estou aqui desde o primeiro ano já. Você está desde a primeira série? Aqui teve a primeira série antes, eu também estou desde a Você primeira está desde a série. primeira série aqui também? Gente do céu. Muito tempo. Que legal, hein? A gente pode perceber que esse ano foi diferente. Teve muita coisa nova na escola. Pelo menos eu não percebi isso antes não. Mas muitas mudanças já foram feitas desde o início do ano. Pode falar um pouquinho dela pra gente? Então, na verdade, eu acho que a principal mudança, assim, é na questão do trabalho pedagógico, né? De botar vocês como protagonistas desse processo. Porque essa é a grande diferença, sabe? Colocar o aluno no foco principal do nosso trabalho. Não adianta, né, eu assim, ter ideias maravilhosas para uma escola, para o meu trabalho como professor, se não envolver vocês. Porque vocês precisam sentir parte da escola. Eu fico muito feliz vendo vocês falando, né, sentindo parte, né, desse processo. Vocês estão contribuindo com isso, né? E acho que daqui a um tempo, né, talvez o dia que os filhos de vocês, os netos de vocês estiverem estudando aqui, eles já vão sentir, né, esse sentimento de pertencer a essa escola, né? Não só igual vocês, o fato de vocês estarem muito tempo aqui, né, porque isso gera um sentimento de pertencimento, mas de pertencer ao que está sendo feito, ao que está sendo produzido, né? Algo que está sendo produzido, pensado por vocês. E aí eu acho que essa é a grande diferença, assim. Nós, enquanto alunos da escola, podemos dizer que gostamos muito de como as mudanças estão acontecendo. A criação de clubes nos fez parte da escola, mas a pergunta que toda escola faz, vem mais mudança por aí? Quais? Então, Thais, eu acho que vai vir muita mudança. A gente nós estamos com muitos planos
na questão da infraestrutura da escola, para melhorar ainda mais, né? Tem a possibilidade de já no ano que vem, não vou falar a data porque eu não sou político, tá? Não vou ficar fazendo promessas, mas assim, tem a possibilidade de ano que vem as salas estarem climatizadas com ar-condicionado. Não todas as salas, ainda não vai ser possível todas, mas das 13 salas, das 14 salas que a gente tem lá em cima, 10 vão ser climatizadas ano que vem. Então assim, vão faltar só 4. A parte elétrica da escola já está pronta para receber os aparelhos de ar-condicionado. A gente está fazendo o levantamento de orçamento para comprar os aparelhos e para instalar. E aí a gente vai enviar esses orçamentos para o governo do estado. Isso é importante frisar também, tá, gente? As escolas estaduais hoje, elas estão sendo referência para o Brasil, porque a gente tem um governo do estado que tem investido bastante recurso nas escolas. Então, o que está sendo feito, assim, que você vê as escolas acontecendo, né, fazendo toda uma diferença na vida de vocês, também é resultado de um trabalho, de investimento que está acontecendo na rede estadual, né? Então, assim, você vê que as salas hoje vão ser climatizadas, é uma conquista gigante para a gente na educação, que faz toda uma diferença. Mas isso não é uma conquista do Alex, né? Isso é uma conquista que está acontecendo em várias escolas do estado, né? E é uma conquista da educação. E se isso está acontecendo é porque tem, assim, o governo do estado está pensando na escola, né? Em investir na escola. Então, quer dizer, a gente está para receber recurso para ar-condicionado, mas eu acho que a grande mudança que está por vir é acontecer cada vez mais esse tipo de iniciativas, como vocês estão fazendo, podcast, sabe, várias outras coisas que a gente pode fazer, pensado por vocês, para vocês. Acho que isso é... E sobre essas mudanças, o que podemos esperar já para o ano que vem? Para o ano que vem, então, a gente está com a questão da climatização das salas, a reforma da quadra, que é uma toda reunião de líderes, né? A gente fala isso, os líderes dizem, a reforma da quadra, diretor. A reforma da quadra deve acontecer, né? Não sei se vai dar tempo de agora no período das férias, né? Espero que sim. E a gente, equipamentos, né? A gente está com uma previsão de compra de equipamentos para vocês. Uma coisa que a gente já está também lá pensando é a questão da rádio escola, um espaço onde tenha, né, durante o recreio, música tocando para vocês. E vocês, igual vocês estão fazendo aqui, vocês coordenando lá. Vai ser bem bacana. E ter mais episódios do Podjade. Mas você já tem um lugar específico onde mais ou menos... Eu tô pensando, sim, na cantina ali, onde era a cantina, a gente está com uma ideia de adaptar aquele espaço ali, para ter um espaço, tipo uma espécie de estúdio, né? Onde vocês possam fazer gravações também, igual essa aqui, onde vocês possam fazer as apresentações na rádio, né? Ensaio, às vezes tem... Ensaio não dá, porque não é um ambiente muito grande, dependendo de que música, né? Quais instrumentos vão ser usados. Mas a ideia é essa, usar aquele espaço ali. É um espaço legal. Assim, a gente está ainda para iniciar, porque ali eu vou ter que mexer na estrutura, né? Vou ter que tirar algumas coisas dali e tal. Uma fase de organização, tá? Mas vai sair. Sim, agora que a gente já conheceu o Alex, diretor, agora se tudo bem, a gente quer fazer uma pergunta mais pessoal. Eita! Aleatória. Então, agora todo mundo quer saber, qual a sua idade? É uma pergunta assim. Pode... Constrangedora. Pode falar, Ruth? Eu não sei. Não, minha idade, eu tenho 39 anos. Eu vou fazer agora em janeiro, 13 de janeiro já, gente, anota aí, 13 de janeiro. Manda um presente, tô brincando. Vou fazer 40 anos de idade. Gente, uma 40... idade boa, não tá. Não, eu já tô... Vendo. Não, eu falei com o Ruth até que eu tô agendando já umas sessões de fazer pra botar botox e tal. Pra dar uma recalchutada. Tô brincando. Você é casado? Sou casado com Graziele.
Vou falar porque ela vai ouvir. Graziele Massariol Mori. Ela vai ouvir lá em casa com certeza, minha esposa. Você falou que tem filho, você só tem um? Tem filho, João Luiz. 8 anos de idade. Hoje ele está estudando no Linus, Paulo, em Laranjeiras. 8 anos, sonha também ser jogador de futebol. Tadinho, meu Deus. Mas vai seguir o sonho do pai. Vai seguir. Mas falei com ele, você pode sonhar em ser jogador de futebol, mas tem que estudar, tá? Aí estamos colocando isso na mente dele, na cabeça dele. Sobre isso, de filho e esposa, define o que ele significa pra você. Meu filho? Meu filho para mim representa sentido a vida, né? Eu acho que hoje eu não... É engraçado, né? Porque a gente cresce, a gente não tem nem ideia, né, do que é ser pai, né? Depois que você passa a ser pai, você entende exatamente a ideia de ser pai, né? Da preocupação. E hoje dá sentido para minha vida, assim, para as coisas que eu faço. Eu costumo falar sempre que eu venho para a escola pensando assim, né? O que seria melhor para o meu filho, eu tenho que pensar para o meu aluno, da mesma forma, né? Aquilo que eu gostaria para ele, eu tenho que pensar também para vocês. Fiquei sabendo que você é muito alienado em futebol. Uma pergunta eu entendo de futebol, hein? Sim, sobre a Copa, vamos lá. Eu sou Mengão. O que você achou sobre a escalação da seleção brasileira? A convocação? Sim. Pô, faltou o Gabigol, né? Faltou mesmo. Faltou o Gabigol. Não, assim, eu adoro futebol, eu gosto mesmo. Mas em relação à seleção, eu tenho acompanhado muito pouco até ultimamente, a seleção em si. Tenho acompanhado mais o Flamengo, né? Mas a Copa do Mundo junta todo mundo, né? Sim. O Brasil inteiro para ver a Copa do Mundo. Mas eu acho que dentro daquilo que o Tite já vinha fazendo, já imaginava que ele fosse convocar aqueles jogadores ali. Então não teve muita surpresa, né? A não ser o Daniel Alves, né? Ninguém esperava o Daniel Alves ser convocado. Mas vamos torcer que dê certo. E torcer, né? Sim, sobre Flamengo. No jogo da Libertadores, o Flamengo ganhou e foi tricampeão. Qual foi a sua reação em relação à vitória do Chile? A vitória do Flamengo? Nossa, mãe, pra mim foi a realização assim, de mais um sonho, né? Porque eu fui flamenguista, eu comecei a ser flamenguista numa época difícil. Vocês agora estão pegando o Flamengo numa época maravilhosa. Eu pegava o Flamengo só para disputar, para não cair, não chegava na Libertadores nunca disputou Libertadores. Aliás, disputava, mas nunca assim, com chances de ganhar, né? Então eu fiquei felizaço com a vitória do Flamengo e fiquei muito feliz porque eu pude comemorar a vitória do Flamengo com meu filho, né? Que virou um flamenguista assim, mais fanático do que eu, né? E fiquei feliz porque ele, 8 anos de idade, já está entendendo, né, o que é futebol, o Flamengo. Então, com certeza, vai ficar memórias muito boas para ele. Uma pergunta sobre o clube de mídia. Você falou do estúdio, mas você pretende trazer mais equipamentos, câmeras? Com certeza. Instrumentos, coisas assim para a escola? Eu tenho conversado com a equipe, né, professores. Eles têm feito o levantamento de alguns materiais, alguns equipamentos que vocês precisam, né? A ideia é, sim, investir mais nessas tecnologias, né? Nesses equipamentos, né? Câmera, tudo isso que vocês hoje estão utilizando, né? Até meio que de improviso, cada um está trazendo seu equipamento. A ideia é que a gente tenha na escola, né? E que a gente utilize esse estúdio para usar esses equipamentos. Então tem um planejamento assim, para o ano que vem a gente conseguir alguns desses equipamentos aí sim. Sim, mas voltando aqui com o Alex, diretor. Epa! Se formos pesquisar sobre reprovação, pesquisas como o da Unicef irão nos mostrar números altíssimos de reprovação de alunos da escola pública por ano. Qual é o seu entendimento sobre os dados da reprovação? É preocupante, eu vejo dessa forma, né? Acho que a reprovação, ela acaba sendo um atraso, né, da vida do aluno. É claro que esses dados, né, tem que trazer algum incômodo para a gente da educação. A gente tem que pensar e refletir sobre a reprovação, até que ponto ela colabora ou não com a educação dos alunos.
mas a gente vai precisar sim repensar todo o processo de educação no Brasil, né? Principalmente depois da pandemia, né? Porque a pandemia ficou claro como que nós estamos atrasados em relação ao processo educacional, em termos de tecnologia, em termos de inovação, né? Então assim, nós estamos muito aquém ainda, a gente vai ter que andar assim muito, caminhar muito ainda para conseguir chegar no nível que gere melhores resultados do que isso aí, né? Acho que a pandemia piorou muito. Porque a educação também não é só tecnologia, né, gente? É também o professor, né? Precisa ser trabalhada a questão da formação, para ele repensar suas práticas, porque a reprovação muitas vezes acaba servindo como punição ao aluno. E isso é um problema, porque não é esse o objetivo. A ideia seria que a reprovação, você identificasse se aquele aluno ele atingiu aquele conhecimento para aquela etapa que ele está estudando. Se ele não conseguiu, ele teria que ter uma outra oportunidade, aí sim, seria uma reprovação. Mas até que ponto a gente pode medir isso? Né? Então, são questões que a gente precisa estar pensando na educação. Muitos países têm feito isso. No Brasil, por exemplo, tem essa questão da pontuação. Alguns países já não usam mais essa coisa da pontuação. Por exemplo, você atingiu 60, você está na média. Se você ficou com 59, você não está na média, está reprovado. Mas esse um ponto aí, por que você reprovaria por um ponto? Qual o critério que está sendo usado? Né? Como que foi definido que aquele um ponto tem que te reprovar? Mas foram distribuídos 60 durante o ano. Né? 100, mas o aluno ficou com 59, então ele não perdeu um ponto, ele teria perdido 41 pontos. Tá, mas a média é 60. E por que a média é 60? É baseado em quê? Então são questões assim que a gente começa a discutir na educação. Alguns países têm repensado essa prática. O Brasil ainda está começando a discutir isso, mas ainda está bem longe do ideal. Como diretor e professor, se você tivesse que dar um conselho para seus alunos, somente um, qual conselho você daria? Não desista. Não desista. Persista. E comece eu acho que esse é um ensinamento assim, que eu tenho para a vida, né? Eu, Alex, olhando assim para a minha vida, né? Olhando para trás, toda a experiência que eu tive, né? Como pessoa, como profissional, eu persisti, eu não desisti. Eu acho que é isso, persista, não desista daquilo que você quer. Porque o estudo também é base, né? A gente tem que ter o estudo para tudo. Porque assim, né? A sociedade, ela tenta impor pra gente projetos de vida. Aliás, tem hoje disciplinas de projeto de vida, né? Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser, né, qualquer outra profissão. Hoje vocês estão a sociedade está passando por transformações, e você não ser médico, você não ser advogado, não significa que você não tenha sucesso na vida, porque sucesso na vida não é necessariamente isso. Sucesso na vida é você fazer aquilo que você gosta, que você se identifica, né? E é isso, assim, e ser feliz com aquilo que você faz. Se você vai fazer um podcast, você vai viver disso, faça com cuidado, com amor, com carinho, faça o melhor que você puder, né? Porque com certeza você vai conseguir se desenvolver em um excelente profissional, independente de qualquer área que você escolher. Continuando, agora a gente vai fazer um joguinho, onde o jogo é bate e volta. A gente vai falar uma palavra e você tem que, a primeira palavra que vir na sua mente, você tem que associar essa palavra, ok? Tá, então, entendi, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, vou começar comigo. Família. Vida. Dinheiro. Consequência. Profissão. Professor. Escola. Oportunidade. Aluno. Potência. Presente. Agora. Passado. Importante. Futuro. Futuro depende de cada um. Sonhos. Tem que ter.
Isso aí, legal. Show. Vamos lá, continuar. Alex, eu queria agradecer a presença. Foi um imenso prazer ter você aqui no podcast. Nossa, você nem foi tão tímido assim. Você não. até que soube. Eu disfarcei bem. Eu falei pra vocês que eu queria um personagem. Foi esse personagem. Foi legal. Esse personagem é que fica aqui. Queria agradecer também pelo clube também. Queria agradecer a presença por estar aqui, ajudando a gente, as mudanças na escola também, tá? Queria muito agradecer isso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês. E agradecer também porque assim, a gente não faz nada sozinho. Então, tudo que a gente tem feito, o pouco que a gente tem conseguido fazer na escola, eu considero ainda pouco, a gente pode fazer muito mais, eu acredito nisso. Não faço sozinho. Tem uma equipe por trás disso, uma equipe de profissionais, que vai desde o vigilante que está lá no portão atendendo vocês, né? Passa pela coordenação que recebe vocês aqui da escola também, as pedagogas, né? As tias da comida, né? da merenda, que fazem aquela merenda maravilhosa, as meninas da limpeza, a secretaria. Então, assim, toda uma equipe que faz isso acontecer. E vocês, porque assim, a escola, sem vocês, sem aluno, ela não tem sentido, ela não pulsa, né? Ela não vibra. E para isso tudo acontecer depende de vocês. E vocês têm dado um exemplo. Eu agradeço a vocês, tá? Porque eu tenho aprendido muito também com vocês. Certo? Foi um prazer, conte com a gente também sempre. Obrigado. Senão, mais um podcast. Obrigado. Aí.